Olá, meninas! Nosso vídeo 2 dessa semana mostrando, olha só, o ácido graxo saturado, o insaturado com a ligação cis, muito bom, muito saudável, e o ácido graxo com a ligação trans. Ele também é insaturado, tem dupla ligação, mas está na ligação trans, ele fica igual ao saturado, não serve para nada na questão da prevenção de doenças. Nós temos os ácidos graxos organizados em triglicerídeos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, uma molécula de glicerol, lembra disso aqui, lá pra frente vai ser útil, com 3 ácido graxo, tá? 3 ácidos graxos aqui. Forma, então, o triglicerídeo. A gente já sabe também que excesso de triglicerídeo não é bom. Se eu tiver um triglicerídeo com ácido graxo insaturado, olha, ele vai ser um triglicerídeo melhor, porque ele não vai ter empacotamento, certo? Se eu tiver triglicerídeo só com ácido graxo saturado, eu vou ter um triglicerídeo que vai ficar empacotado e isso não é saudável. Nós temos também o colesterol, né, que é uma gordura que é importante porque ele vai compor vitamina, testosterona, o estrogênio, o cortisol. Só que em excesso, o colesterol também pode causar obstrução dos vasos sanguíneos, certo? Então, dentro de um limite, o colesterol é muito importante. Nós também sabemos que existe o colesterol bom, né, que é o HDL, que está relacionado com prevenção de acidentes cardiovasculares e obstrução de vaso. E nós temos o colesterol, que não é considerado tão bom, que é o LDL. Né? Valores altos de LDL tem que ser acompanhado, tá? Então, ó, o HDL, que é o colesterol bom, o ideal é que ele esteja superior a 45. O LDL, que é o colesterol bom, o desejável é que ele esteja inferior a 100 miligramas por decilitro, tá? Tendo as medidas aqui. E os triglicerídeos também inferior a 100, tá? Então, colesterol bom, quanto mais alto ele estiver, melhor, está relacionado com a prevenção de acidentes cardiovasculares. É mais importante ter o HDL alto do que o LDL tão baixo, né? É importante que o HDL, que faz a limpeza dos vasos sanguíneos, sempre esteja mais alto. Isso é o mais importante. Então, cuidar quando pega um resultado de um paciente, né? Mesmo que o LDL não esteja alto, você tem que indicar ao paciente para aumentar o HDL, né? Manter o HDL alto é muito importante, até mesmo em relação à manutenção do LDL baixo, ok? Professora, como que aumenta o HDL? Alimentação e exercício físico, principalmente exercício físico, tá? Propriedades físicas do lipídio. Então, agora a gente entra, né, no processo de rancificação. Fizemos ali uma introdução às características do lipídio, para a gente lembrar o que é saturado, poliinsaturado. E aí, os lipídios, como propriedade física, né, empregados na alimentação, eles têm características que são muito importantes, como ponto de fusão, ponto de fumaça e o caráter anfifílico ou anfipático, né? O ponto de fusão dos lipídios a gente sabe, existem lipídios que na temperatura ambiente já se encontram, né, líquidos, no estado líquido, como os óleos, né? Óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de oliva. E existe as gorduras que na temperatura ambiente se encontram no estado sólido, como gordura, né, animal, manteiga, margarina, né, que passou por uma reação de hidrogenação, que a gente vai ver mais para frente. Ponto de fumaça é uma característica muito importante dos lipídios, porque esse ponto de fumaça é a temperatura em que ele começa a queimar, e daí esse óleo pode perder as características, e caráter anfifílico, que é usado, né, para emulsificar os alimentos. Então, a gordura anfifílica, ela é usada
para fazer as emulsões, principalmente produção de sorvete. Então, o sorvete ele tem bastante gordura, porque usa a característica anfipática de algumas gorduras para ele ficar cremoso. Ele retém água e tem gordura, então fica com aquela característica cremosa, certo? Então, ponto de fusão, nós temos as gorduras sólidas, que a temperatura ambiente tem maior concentração de ácidos graxos saturados, lembra lá que a gente estava falando? Então, por que que a gordura na temperatura ambiente ela está no estado sólido? Porque os ácidos graxos da gordura são saturadas. Lembra que eu falei que eles se empacotam? Então, eles ficam empacotados, eles ficam tão próximos um dos outros que fica sólido, tá? Vai ficar duro. Muita gordura saturada. Os lipídios líquido, né, na temperatura ambiente, eles são líquidos porque eles têm maior concentração de ácido graxo insaturado. Então, eu tenho ácido graxo insaturado com a configuração cis, lembra lá que eu acabei de mostrar, né? A configuração cis faz com que esses ácidos graxos fiquem mais espaçados e por isso eles vão ficar no estado líquido. E aí são os óleos, tá? Ponto de fusão, então, é o ponto em que o ácido graxo se transforma em líquido. Então, eu tenho quanto maior a quantidade de ácido graxo insaturado, né? Esse ponto de fusão vai ser já mais baixo, então ele vai ficar na temperatura ambiente líquido, né? Como, por exemplo, as gorduras animal, gordura de coco. E o óleo apresenta ponto de fusão bem baixo do ponto de fusão das gorduras, né? Justamente por conta dessa diferença dos ácidos graxos saturados e insaturados. Então, óleo, eles são líquido à temperatura ambiente, por quê? Porque eles têm bastante ácido graxo insaturado na configuração cis. Gordura, sólido na temperatura ambiente. Gordura saturada, ficam bem próximos e bem empacotados. A legislação fala que a temperatura limite para diferenciar óleo de gordura é 20 graus. Se é 20 graus está no estado líquido, é óleo. Se é 20 graus está no estado sólido, é gordura. Né? Azeite é o termo utilizado apenas para óleo proveniente de frutos. Então, qual a diferença de azeite e do óleo, né? Azeite de oliva veio da fruta da oliveira, né? Da azeitona. Dendê, não conheço a fruta de dendê, gente. Mas são óleos extraídos de frutos, ok? Então, termo utilizado para os óleos provenientes de fruto. Ponto de fumaça, característica física. Quando a gordura, né, o óleo é aquecido a alta temperatura, vai começar a ocorrer o quê? Decomposição. E essa decomposição, né, ela pode prosseguir em 3 estágios se essa temperatura continuar a subir ou se essa temperatura for mantida. Esse ponto de fumaça é importante, né, de por que a gente não pode ficar reutilizando a gordura. Eu esfrio, eu frito, esquento, uso de novo, né? Ela esfria, eu vou lá e aqueço de novo. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também. Mas, ó, logo no primeiro estágio de aquecimento dessa gordura, eu tenho o quê? Decomposição visível do produto formando uma fumaça, que é o primeiro ponto. Ponto de fumaça da gordura. Então, eu aqueci, ela vai formando uma fumaça. Depois, ela entra no segundo estágio, que é uma combustão temporária. E depois dessa fumaça, ela vai se tornando espessa e vai ocorrendo uma combustão contínua, tá? Durante essa decomposição pelo calor, moléculas são hidrolisadas, né, são quebradas, e o ácido graxo e o glicerol vão se separar. Lembra que eu falei do triglicerídeo, que é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, né? Então, ele se separa, o glicerol se separa, deixando os ácidos graxos livres. Esse glicerol aqui separado que é um dos problemas, tá?
Quando esse ácido graxo vai se acumular, esse glicerol, que foi separado do triglicerídeo devido ao aquecimento, vai se acumulando, ele se transforma em acroleína, que vai formar a parte da fumaça que vai irritar os olhos, o nariz, a garganta, tá? E essa acroleína vai dar cheiro, vai dar gosto, influenciando na quantidade de ácidos graxos livres. Se eu tenho glicerol livre, eu tenho ácido graxo livre. E isso vai tornando o meu óleo muito rico em ácido graxo e a minha gordura vai ficando velha, certo? Então, o correto é usar, já que vai fazer fritura, uma fritura, né, um óleo para cada fritada. Você não vai ficar reaquecendo aquele óleo, porque você vai aumentando a quantidade de glicerol, que vira acroleína, e vai aumentando a quantidade de ácido graxo livre. Então, você consome mais ácidos graxos, né? É o que eu sempre comento. Tem que saber muito de onde come fritura, porque alguns lugares eles vão misturando o óleo velho com o óleo novo, então você continua ingerindo uma grande quantidade de ácido graxo livre daquele alimento que não é saudável, certo? Olha aqui, a gente tem uma tabelinha, tá lá no livro. O ponto de fumaça é o tempo de aquecimento de óleos e gorduras, então a manteiga com 120, 150 graus, ela já tem ponto de fumaça, eu já tenho ali liberação do glicerol. O azeite de oliva, uma temperatura um pouco mais alta, o óleo de girassol, a banha. Então, dependendo do óleo, por que o óleo de soja é muito usado para fritura? A temperatura de ponto de fumaça dele é bem alto, né? E eu preciso de 7 minutos para que ele comece a liberar o glicerol e a liberar os ácidos graxos livres nessa minha fritura, ok? Então, por aqui a gente consegue perceber qual seria o melhor óleo, né, para fazer uma fritura, tá? Caráter anfifílico, eu já comentei com vocês, que é aquela capacidade de interagir tanto com a água quanto com a gordura, né? Então, tem uma porção da gordura que interage com a água, que é hidrofílica, e uma parte, que é a cauda, que ela é hidrofóbica. Essa característica de interagir com a água e não interagir com a água, né, anfifílico, que são duas características, é usada para fabricação de emulsões, né, principalmente como sorvete, que vai dar esse aspecto pastoso, cremoso, né? Ele retém a água, mas não fica aquela água congelada, né? Então, dá aquela cremosidade ao sorvete. Isso é graças à gordura. Então, não precisa nem falar que o sorvete tem bastante gordura, certo? A gente continua falando das propriedades químicas no próximo slide.